Dica importante em relação ao uso das conjunções e o sentido semântico que elas estabelecem. Quando falamos aí em sentido semântico, estamos mencionando o estudo de sentido das palavras. E as conjunções, o próprio nome aí já nos traz uma associação. O termo junção significa o quê? É um termo que irá ligar duas orações, trazendo um sentido para ela. E as conjunções elas estabelecem aí, porque existem muitas que são escritas de forma igual, mas que dependendo do contexto terá um significado diferente, e tem outras também que são escritas de formas diferentes, mas que terão ali o mesmo significado. Por isso é muito importante prestarmos atenção nessas particularidades e compreender aqui e interpretar as orações conforme elas são mostradas. Para que vocês possam verificar então com mais clareza isso que acabei de introduzir, vamos então aqui ler a tirinha que nos é apresentada. Tenho aqui o personagem Calvin, já muito conhecido nas tirinhas, e que ele fala o seguinte: esse noticiário não é informativo. Isso não passa de sensacionalismo barato. Nesses dois primeiros quadrinhos aqui, qual que é a sensação que nós temos? De que o Calvin não gosta de programas sensacionalistas. Mas o que ocorre? No terceiro quadrinho, já mostra uma quebra de expectativa, mostra o contrário do que os dois quadrinhos anteriores apresentaram. O que ele fala no terceiro quadrinho? E eu adoro. Houve essa quebra de expectativa, houve essa oposição. Vou chamar então essa oração de adversativa. O que é uma oração adversativa? É quando mostra o contrário daquilo que foi apresentado na oração principal. Se eu falo, por exemplo, eles lutaram muito, vírgula, mas perderam a luta. A primeira oração, que é a principal, eles lutaram muito, entende-se que se eles lutaram muito, o que fica pressuposto para nós? É que se eles lutaram, eles queriam ganhar. Só que a segunda oração, que está dividida aí por uma conjunção, que é chamada de oração coordenada, nos mostra o contrário do que foi apresentada na primeira. Mostra uma oposição. Eles lutaram muito, significa que eles queriam ganhar, mas ocorreu o contrário, eles perderam a luta. E é justamente o que aparece na tirinha aqui do Calvin. Embora eu tenha aqui a conjunção e nós estamos muito acostumados a considerar a conjunção e como aditiva de soma de informações, pelo contexto aqui que foi nos apresentado, esse e ele pode ser substituído sem nenhum prejuízo de sentido pela conjunção mas, que pode também ser substituída por porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Mas quando que ela vai ser aditiva? Notem aqui o outro exemplo que coloquei. Uma boa nutrição pode prevenir doenças e curar diversos males. Aqui eu tenho e, que serve como uma adição. Por quê? Porque eu estou falando aqui de uma boa nutrição. Que uma boa nutrição pode aí trazer? Ela pode prevenir doenças e, além disso, curar diversos males. Não é o mesmo caso que se apresenta na tirinha. Aqui sim eu tenho um acréscimo de informações. E cuidado, porque o nem também é considerado uma conjunção aditiva. Se eu falo, por exemplo, ele não fez a prova nem o trabalho. Quantas coisas ele deixou de fazer? 2. Então, vai ser um sentido também aditivo. Então, cuidado com a conjunção e, embora são escritos ali da mesma forma, dependendo da forma como eles são aplicados, eles podem ter aí sentidos semânticos diferenciados. Mas precisamos prestar aqui também atenção em relação à conjunção pois, porque ela também aí pode expressar dois sentidos. Nós estamos acostumados a considerar o pois como uma explicação, conforme ocorre aqui na oração que coloquei. Conseguiu aprovação, pois estudou muito. Esse pois, ele pode ser substituído aí, sem nenhum prejuízo de sentido, pela conjunção porque. E mais um detalhe,
Percebam que o pois aqui, ele está antes do verbo estudar. Então, se ele estiver aí antes do verbo, qual que é o sentido que ele expressa? Um sentido explicativo. Vamos ler novamente a frase. Conseguiu a aprovação, pois estudou muito. Esse pois aí é uma conjunção responsável por trazer a explicação de como ele conseguiu essa aprovação, porque ele estudou muito. Mas esse pois, ele pode ter aí um outro sentido também, que é um sentido de conclusão. E como que eu vou saber se é conclusão? Veja só. Teremos ensaio no início da noite. Chegaremos, pois, mais tarde à festa. Notem agora que o pois, ele foi colocado depois do verbo chegar e ele está aqui unido entre vírgulas. E se eu faço a leitura substituindo esse pois por porquê, veja só que não dá certo. Teremos ensaio no início da noite, chegaremos porque mais tarde à festa? Não, esse pois aqui, teremos ensaio no início da noite, chegaremos portanto. Quando eu falo aí de conclusão, é a conclusão de algo que já se espera. Se nós vamos ter ensaio no início da noite, nós temos então a conclusão que nós vamos chegar mais tarde à festa. É essa conclusão que eu chego. Esse pois aqui pode ser substituído sem nenhum prejuízo de sentido pela conjunção portanto, pela conjunção logo, pela conjunção então. E ele está posicionado em qual local? Depois do verbo, então ele terá aí um sentido conclusivo. Fiquem atentos, então, ao estudo semântico das conjunções. Aprofundem-se no assunto. Língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Até a próxima.